Saudações rubro-negras flageniais, torcedor. O que aconteceu no Maracanã nesta segunda-feira foi simplesmente histórico. O Flamengo não apenas venceu, ele atropelou o Vitória com uma goleada impressionante de 8-0. Uma noite de brilho, hat-trick de Pedro, golaço, show de Arrascaeta e a estreia avassaladora de Samuel Lino. Com 2 gols, né? Segue comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa partida que entrou para a história do Brasileirão. Mas antes de tudo, meu querido, deixa isso, curta, né? Comente, compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like e acione o sino da notificação, ajuda a gente aí, dá aquela força no canal. Você deixando o seu like não custa nada, tá? Só você deixar o seu like lá, não vai custar nada para você e você fortalece o canal. O Flamengo começou a partida em ritmo alucinante, colocando fogo no Maracanã desde o primeiro minuto. A torcida ainda estava encontrando lugar nas arquibancadas quando Samuel Lino, recém-chegado e buscando seu espaço, abriu o placar com seu primeiro gol com a camisa rubro-negra. E nem deu tempo de respirar. Logo em sequência, Pedro recebeu de Arrascaeta, driblou com categoria e deu uma cavadinha sensacional, marcando o segundo. E isso tudo em menos de 4 minutos, tá, pessoal? Em menos de 4 minutos. O Maracanã estava em êxtase, né? Um verdadeiro caldeirão, uma loucura, né? Rubro-negra. O Vitória, né? Não conseguia sair da defesa, enquanto o Flamengo desfilava com intensidade, trocas rápidas e movimentação constante. O Arrascaeta, maestro no meio-campo, coroou sua atuação com um golaço, uma combinação de jogada maravilhosa, ampliando o placar ainda no primeiro tempo. A sintonia do ataque parecia perfeita, como se cada passe tivesse sido ensaiado. Na volta do intervalo, se alguém pensou que o Flamengo iria tirar o pé, se enganou profundamente, né? Logo no início, Samuel Lino voltou a aparecer agora de cabeça, marcando o segundo dele na partida. Poucos minutos depois, Luiz Araújo recebeu de Pedro e também deixou dele, mostrando que a fome de gols não tinha fim. E a gente sempre vem falando no canal que esse time não pode perder a fome de gol, não pode ser um time burocrático. E foi o que aconteceu nessa noite, né? E aí o torcedor veio o momento mais mágico da noite. Pedro, em uma noite iluminada, aplicou um elástico dentro da área. O zagueiro ficou maluco ali, meu irmão, não sabia para onde ia. Aplicou um elástico dentro, né, da área e marcou um gol digno de prêmio Puskás. Sensacional! Foi o 7º hat-trick da carreira dele e o 100º gol no Maracanã, um feito histórico, né? Na realidade, esse daí foi o 101, né? Foi o 101º, porque o 100 foi o primeiro gol que ele fez, tá? Um gol histórico, né? Que ficara marcado para sempre. Mas ainda faltava o fechamento, né? Fechamento. Estava 7, mas faltava o fechamento e não poderia ser de um cara que é ídolo supremo no Flamengo. Pênalti para o Flamengo. Pedro, artilheiro do jogo, mostrou grandeza. Isso aí é muito legal. A gente vê aquelas comemorações, né, de cada gol. Você vê, cara, esse time tá unido demais. Esse time vai ser difícil de ser batido. Mostrou grandeza, né, o Pedro. Entregou a bola para Bruno Henrique, que é o cara, né, um doce, né, junto ali com a Arrascaeta, ídolos eternos, né, do Flamengo, que bateu com categoria e fechou o placar em 8-0. Um gesto de companheirismo que emocionou a torcida. O apito final decretou o Flamengo 8, Vitória 0, a maior goleada do clube na era dos pontos corridos
igualando recordes históricos do Brasileirão. Mais de 60 mil torcedores presenciaram um espetáculo de luxo, uma noite em que cada detalhe respirava futebol arte. Além dos gols, o jogo trouxe histórias marcantes. A estreia de Samuel Lino com 2 gols, né? O show de Arrascaeta com assistência e gol. E Pedro atingindo marcas que poucos atacantes alcançaram no Maracanã, né? Na realidade, pessoal, o pessoal não pagou ingresso, pagou um couvert artístico, porque foi digno de um espetáculo, né? Essa atuação do Flamengo. Pessoal, como a gente falou aqui no canal, né? Contra o Inter pelo Brasileiro, deu para ver claramente uma evolução, né? Que a gente vem cobrando aqui do Flamengo. A transição ofensiva melhorou demais, e quando isso acontece, pessoal, as chances criadas aumentam e os jogadores decisivos aparecem. Só no primeiro tempo dessa partida contra o Vitória, tá? Foram 12 finalizações, 4 no alvo, e desses 4 saíram 3 gols. Antes da Copa do Mundo de clubes, o Flamengo até criava bastante, mas pecava na finalização. Já depois, o pós, né, Copa do Mundo, né, e fez uma grande partida na volta, né, contra o São Paulo, ganhou bem, assim, foi 2 gols, mas poderia ter ampliado, mas mesmo assim perdeu muito gol, né? O time, né, depois desse jogo praticamente não criava nada, muito pouco, pela qualidade técnica, né, e pela parte tática, sim, do Felipe Luiz, criava-se muito pouco, e as poucas chances que surgiam não eram aproveitadas. E aí, você lembra? O sufoco de todo final do jogo, a gente com 1-0 ali, apertado, os caras, até bola na trave, fazia contra a gente, e a gente entrincheirado ali, não saía para jogo. Isso eu espero que tenha acabado, né? Foi por isso que mesmo nas vitórias, pessoal, a gente aqui do canal, eu fui criticado aí algumas vezes por criticar, olha só para você ver a loucura, né? Eu fui criticado várias vezes por criticar, mas por quê? Porque nós sabíamos que esse time poderia render muito mais, principalmente na transição ofensiva. E o que aconteceu agora? O Flamengo evoluiu justamente nesse aspecto. Quando o Vitória achou que poderia sufocar o Flamengo, subir as linhas, o Flá respondeu com transições rápidas, sempre deixando alguém no mano a mano. E foi aí que o Samuel Lino brilhou, com 2 gols e 3 assistências, participações em 5 dos 8 gols que o Flamengo teve. Ele teve participação em 5 gols, né? Então, assim, invertendo jogadas, né, de um lado para o outro, deixando sempre o companheiro em boas condições para partir para a definição, né, no ataque. Outro ponto forte foi a pressão pós-perda, né, que o Flamengo teve uma época aí que deu uma diminuída nisso, talvez por causa do cansaço. A gente não sabe muito bem, porque a gente não tem todos os números aqui, né, dos jogadores, mas provavelmente tenha sido por causa disso. Em apenas 4 minutos o Flamengo marcou 2 gols, justamente sufocando a saída de bola do adversário, né? Essa pressão alta que o Flamengo faz. E não tem como não destacar o Pedro, né? Como a gente sempre disse aqui, ele é um centroavante nível europeu. Ele é um centroavante nível europeu, o que joga ele de qualidade. E o Felipe até na entrevista falou, a gente tem que deixar ele um pouco mais próximo do gol para ele render o que ele pode render. Então, Felipe, às vezes mudar um pouquinho o sistema ou adaptar, fazer algumas adaptações para que o Pedro possa, né, render o que ele realmente sabe render, é fundamental para que as coisas deem certo. Para que esse jogador, né, determinante no ataque seja o Pedro também, fora o Arrascaeta, fora o Lino, fora o Luiz Araújo, fora o BH. Esses caras, eles complementam. Mas o cara do gol, o cara que faz gol, que a gente está acostumado a fazer 30 gols no ano, é o Pedro.
Então a gente tem que facilitar um pouco a vida dele. Agora, é lógico que ele não pode ser vagabundo como ele está antes, né? Ele ser vagabundo antes, né? Da bronca, né, que o Felipe Luiz deu publicamente nele numa entrevista coletiva. Alguém tem alguma dúvida que ele é centroavante nível europeu? São 6 gols, meus queridos. 6 em 3 jogos. 6 em 3 jogos. É um ajuste fino que tem que fazer para esse cara jogar. Não é possível, gente. Não é brinquedo, não, meu irmão. E o Arrascaeta? O mago mostrou por que tem esse apelido. Quando você esperava ele na esquerda, ele surgia no meio. Quando imaginava no ataque, aparecia até ajudando na defesa. Estava em todos os lugares do campo, como se fosse realmente um mágico, um mago dentro de campo. O Flamengo foi simplesmente avassalador em todos os sentidos. Esperamos, pessoal, que essa intensidade continue. E parabéns, né? Parabéns, a gente é crítico, muito crítico aqui do Felipe. A gente, não por ele não está fazendo um bom trabalho, mas porque tudo pode se melhorar quando você tem jogadores com essa qualidade. Tudo pode se melhorar, tá? E eu quero que ele continue anos e anos no Flamengo, porque a filosofia dele tem tudo a ver com o Flamengo. Filosofia de trabalho, filosofia de cobrança, filosofia tática, filosofia mental, tudo. Ele tem tudo a ver com o Flamengo. Então eu quero que ele fique muitos e muitos anos. Mas não é por isso que a gente, quando vê alguma coisa errada, a gente não vai falar aqui. Não é errado, mas alguma coisa que se pode melhorar, a gente vai continuar falando, tá? Então a gente tem que dar os parabéns, né, para o Felipe, que conseguiu, mesmo sem muito tempo para treinar, arrumar, ajustar o time nessas fases onde o Flamengo via pecando. Beleza? Espetacular, maravilhoso, né? Foi essa. E outra coisa que ele falou na coletiva, que a gente tem que colocar isso em consciência também. Não vai esperando no próximo jogo, a gente vai falar aqui dos próximos jogos também, esperando que seja 8, que seja 7, que seja 6-0, que isso pode não acontecer. Agora, o que tem que acontecer é manter essa transição ofensiva e essa dinâmica de apoio que o Plata faz muito bem, né? Essa parte circulando pelo meio de campo, fazendo esses apoios, né? É a parte um pouco que suja, né, da partida. O Plata está fazendo maravilhosamente bem também, né? Então a gente tem que ter essa consciência. Torcedor, vai para o Maracanã, vai torcer, mas a gente tem que apoiar o time. E outra, esperar que as transições sejam bem feitas e as finalizações sejam bem concluídas, né? E fazer o placar logo de saída, né? Se a gente faz a pressão alta, a gente tem que concluir, a gente tem que fazer esses gols logo no primeiro tempo, sim. Tá? Para não sofrer depois no segundo. O Felipe falou, não, pode ser no segundo. Não, tem que ser no primeiro, porque no segundo geralmente não aconteceu nessa partida, mas geralmente o time cai de rendimento, principalmente por causa da parte física. É muita intensidade, né, com essa pressão alta, então o time não consegue fazer pressão alta os 90 minutos. Agora 100, né, praticamente, porque geralmente chega mais ou menos essa minutagem de jogo, tá? Pessoal, agora vamos ver os próximos jogos do Flamengo. Vou colocar aqui uma arte. Aí, ó, tá? Próximos jogos do Flamengo. No domingo, dia 31/8, 16 horas, tá? Contra o Grêmio, tá? O Grêmio não veio uma grande partida, mas quem que é o técnico do Grêmio? Quem que é? O Mano Menezes. Então, meu irmão, ele vai colocar um caminhão lá atrás. Depois desses 8, então, esquece, meu irmão. Ele vai colocar uns 8 atrás,
Entendeu? Vai colocar uns 8 atrás. Desculpa, 8. Tô sendo muito otimista se ele colocar só 8 atrás. Ele vai colocar os 11 jogadores, mais o fisioterapeuta, mais o preparador físico, mais a psicóloga, se ela tiver aí, meu irmão. Vai colocar todo mundo lá atrás. Vai jogar por uma bola vadia e aí o Flamengo vai ter que trabalhar o jogo, tá? Para fazer gol. Vai ter que fazer isso, tá? Aí o Flamengo tem essa semana, né? De folga. Vai jogar só no próximo domingo, dia 14/9, né? É pelo menos aqui que tá previsto aqui. Não é isso? Isso aí, 31, depois dia 14, a definir ainda contra o Juventude. Então, quer dizer, não tem ainda certeza se esse jogo vai realmente acontecer. Tá aqui a definir, então a gente vai seguir aqui a tabela que a gente tem aqui, tá? Aí, meu irmão, aí para tudo que é Libertadores. Para a brincadeira que é Libertadores, a gente vai jogar no dia 18/9, tá? Quarta-feira, contra o Estudiantes da Argentina, às 21h30, tá? Então é o seguinte, galera, esse jogo é fundamental para o Flamengo, é um jogo que a gente tem que, esse time tem que entrar com tudo, é time argentino, não vai ser brincadeira, o segundo jogo é lá, esse jogo vai ser no Maracanã, o segundo jogo é lá na Argentina, então assim, a gente tem que fazer um placar melhor, tá? Do que a gente fez contra o Internacional no primeira partida que a gente jogou em casa também. Então a gente tem que fazer um placar melhor. Aí, entre as duas partidas, né, da Libertadores, a gente tem simplesmente o Vasco, né? Aí todo mundo vai falar, o Vasco tá no nada. Quanto o Flamengo, meu irmão? Os caras querem... Quanto o Flamengo... existe mais títulos hoje em dia, tá? No Brasil. Existe... o título empatar com o Flamengo é título, cara. Os caras consideram título. Não é só o Vasco, não. Tem outros times aí que consideram. Muitos. Quase 90% dos times da Série A acham que empatar com o Flamengo é um título. E a vitória em cima do Flamengo também é um título. Então, além do Campeonato Brasileiro, além da Libertadores, além da Copa do Brasil, existe o outro campeonato. Empate do Flamengo, ganhou o campeonato. Empate do Flamengo está valendo o campeonato. E a vitória em cima do Flamengo é campeonato também. É impressionante um negócio desse. E aí na próxima quarta-feira, depois do jogo com o Vasco, dia 24/9, a definir, tá aqui a definir, a gente coloca a definir, mas provavelmente é isso aí, tá? Pega o Estudiante lá na Argentina, aí o pau vai quebrar, filho. Aí a bagaça vai ficar tudo louca, porque o Flamengo tem que definir essa classificação, porque se a gente passar pelo Estudiante, a gente pega outro argentino, Racing, e um outro time lá, que eu não lembro agora, mas são dois times argentinos, e aí a gente, passando por esse time argentino, a gente está na final da Libertadores. Então, a gente conta com a torcida, né? A gente conta com a torcida. A gente não precisa nem contar com a torcida, que a gente já sabe que a torcida vai estar lá, entendeu? Apoiando o time a todo momento, como fez, não só para os titulares, como também para o Sub-20, quando a gente se tornou bicampeão mundial, tá? Da categoria, em cima do chamado Barcelona, multicampeão. Só para a gente começar aqui a falar sobre isso. Beleza? Então vamos voltar aqui, né? Vamos voltar, beleza? Com a vitória, né, pessoal? O Flamengo disparou na liderança do Brasileirão, chegando a 46 pontos, 4 a mais que o Palmeiras. Já o Vitória segue afundado na zona do rebaixamento. O que vimos foi muito mais do que um jogo. Foi um recital de futebol, um samba de 8 notas que ecoou no Maracanã e reforçou a sede do Flamengo em buscar muitos mais títulos. E esse título brasileiro, a gente, se Deus quiser, vai comemorar no final do ano. Beleza? Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado!
Obrigado por flamengar comigo. Crédito GE, O Globo, Lance, Coluna do Fla, 7,90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, curta, comente aqui embaixo. Você acha que o Flamengo vai vencer o Grêmio? Você acha? Eu espero que sim, tá? Acione o sino da notificação, tá? E inscreva-se no canal. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!